Olá, amigos É da Copa, bem-vindos ao canal É da Copa, História, Curiosidades e Estatísticas, um canal do site É da Copa, um site com muita informação sobre Copa do Mundo. Bom, o vídeo de hoje vai falar sobre um jogador brasileiro que foi tricampeão mundial na Copa de 70 e que nos está dando o privilégio de seguir o nosso canal no Instagram, o jogador Paulo César Lima, também conhecido como Paulo César Caju. O Paulo César Caju ele foi um meio atacante da década de 60, 70 e 80 e ele jogou na seleção brasileira em duas Copas. Nós já vamos falar sobre isso. Vamos primeiro comentar um pouquinho como que ele começou a carreira dele e alguns detalhes desse início de carreira importante. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre Copa do Mundo e sobre o restante da carreira dele. Bom, ele começou no Botafogo em 1967, foi o primeiro ano em que ele se tornou jogador profissional, tá? E já nesse ano ele foi convocado para a seleção, tamanha era a habilidade, tamanho era a grandeza do futebol do Paulo César Caju. O Caju acabou sendo convocado para a Copa de 1970, jogou na Copa de 1970, ele iniciou como titular em 4 jogos, tá, até as quartas de final, e os 3 primeiros jogos da primeira fase, mais o jogo da quarta de final contra o Peru, ele iniciou jogando, então ele teve uma participação direta no título do tricampeonato brasileiro de 1970. Em 74, o Caju também jogou, também foi titular e jogou 5 jogos. Jogou 2 jogos, primeiros jogos da primeira fase. Nessa Copa foram 7 jogos, tá? 74. Na de 70 foram 6. Então, dos 7 jogos de 74, ele jogou os 2 primeiros jogos da primeira fase. Depois ele voltou, não jogou o terceiro jogo, na fase, no turno semifinal, como era a estrutura da Copa de 74 naquela época, ele jogou os 3 jogos que decidiram aí a classificação do Brasil para a disputa do terceiro lugar. O Brasil depois jogou contra a Polônia e perdeu o terceiro lugar. Nesse jogo o Caju não participou, mas ele teve a participação em 5 jogos dessa Copa, ou seja, totalizando, ele jogou 9 jogos pelo Brasil em Copa do Mundo, tá? Um detalhe importante da carreira do Caju é que ele é um dos poucos jogadores que jogou nos 4 times grandes do Rio de Janeiro. Ele começou pelo Botafogo, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense e jogou no Vasco. Tá? Ele foi artilheiro do Campeonato Carioca em 1971 pelo Botafogo. Ele jogou também pelo Olympique de Marseille em 1974, 75, ele foi para a Europa. Aqui no Brasil, ele ganhou o título de campeão carioca 6 vezes e de campeão gaúcho 2 vezes. Ele também jogou pelo Grêmio no final da década de 70, começo da década de 80, e depois ele jogou no Grêmio também em 1983. E esse também foi uma outra passagem importante dele, porque ele foi um dos jogadores que atuou no título mundial do Grêmio sobre o Hamburgo em 1983, na final em Tóquio. Ele foi campeão mundial, portanto, pelo Grêmio. Quer dizer, além do título mundial pela seleção em 70, ele também foi campeão do Mundial Interclubes pelo Grêmio em 83. Alguns pontos interessantes da vida do Paulo César Caju: ele é filho de um ex-jogador carioca também, o Marinho Rodrigues, que jogou na década de 40 pelo Botafogo, foi campeão pelo Botafogo na década de 40, jogou pelo Flamengo na década de 50, foi campeão na década de 50, foi treinador do Botafogo na década de 60, campeão pelo Botafogo no começo da década de 60, além de treinar outros times, treinou a seleção de Honduras e a seleção do Peru também. Então o pai do Paulo César Caju já era um esportista conhecido no futebol brasileiro. Bom, eu no começo da minha paixão pelo futebol, como torcedor de futebol, lá pelos meus 6, 7, 8 anos de idade, eu tive o privilégio de ver o Paulo César Caju jogando pelo Fluminense, um grande time do Fluminense, que contava com jogadores como o Edinho, o zagueiro Edinho, os laterais Rodrigues Neto, o Carlos Alberto Torres, que foi campeão em 70 junto com o Caju, os meias e atacantes Gil, Dirceu, Rivelino que também foi campeão em 70 com o Caju. Era uma grande equipe e eu cheguei a ver essa equipe jogando algumas vezes. Era uma equipe que realmente me chamou a atenção naquela época. Eu assisti ao título do Grêmio em 1973, quando Paulo César Caju jogou, e eu tive um privilégio especial
por morar distante do Rio de Janeiro ou desses grandes centros de futebol, eu tive a oportunidade de assistir ao vivo o Paulo César Caju no estádio municipal Barão de Serra Negra, do 15 de Piracicaba, no Campeonato Brasileiro de 1979. O 15 jogou contra o Grêmio e nesse jogo eu estava assistindo, o Paulo César Caju estava em campo também. Então, essa é um pouquinho da história extensa desse jogador, desse craque aí do futebol brasileiro das décadas de 60, 70 e 80. Eu quero agradecer aos nossos amigos do canal, e em especial um agradecimento ao Paulo César Caju por estar nos acompanhando, tá? E até o próximo vídeo. E não se esqueça, visita o nosso site e inscreva-se nos nossos canais.